Junto com você, aqui no Papo Sintonia, em mais um momento de bate-papo, de encontro, e para falar também sobre a pessoa idosa, os cuidados e tudo aquilo que o ano de 2023 construiu. O que que nós construímos nesse ano para a pessoa idosa? Será que foi um ano proveitoso, um ano promissor? E o que será que vamos entregar para a próxima etapa em 2024? Com a palavra Maria Isabel de Carvalho, ela que é administradora, é advogada, integrante da Rede Inventividade, na verdade, idealizadora desse projeto lindo que trouxe tanta informação para a gente aqui ao longo de 2023. Bem-vinda, Isabel. Olá, bom dia, Patrícia, bom dia, ouvinte da Rádio Excel, senhor Marquinhos aqui com a gente, dando esse apoio fundamental, apoio não, a técnica toda para a gente poder estar no ar. E você me pergunta do que é que 2023 trouxe para as pessoas idosas, exatamente, né? Eu diria, Patrícia, que 2023 reacendeu a esperança de que a gente venha a ter no Brasil um tratamento digno à altura para as pessoas idosas. Porque a gente vinha de um período em que as políticas sociais ficaram relegadas e até consideradas supérfluas. E em 2023, com a entrada do novo governo federal, nós tivemos a criação do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, e dentro dele, da Secretaria dos Direitos da Pessoa Idosa. Além de ser recriada essa secretaria, foi para ela o secretário-geral, um pesquisador, um professor, doutor, da Universidade Federal de Jundiaí, em São Paulo, que já vinha trabalhando com o tema. Por que que eu digo isso? Porque, às vezes, a gente tem alguém que chega e vai saber como é, vai ver, se inteirar da situação. E, no caso, ele já chegou tendo sugestões anteriores para colocar em prática. E com todo o apoio de um ministro também, que é um militante da área, é um professor, um pesquisador também, e que tem conhecimento de causa. Então, eles chegaram trabalhando. E foram reconstruindo e construindo um cenário que eu considero que 2023 está acabando com bons projetos, boas perspectivas. Por quê? A gente teve, esse ano, na conferência, tiradas algumas diretrizes para a pessoa idosa. Aqui na Bahia, tivemos uma pessoa, que foi Virgínia Santana, que foi a representante, a gente teve uma pré-conferência, participou da pré-conferência da Fiocruz, e uma das 5 pessoas indicadas como delegadas foi Virgínia, aqui da Bahia, que foi... Hein? Da Rede Inventividade. Que também é integrante, é parceira, e que foi representante em Brasília dessa causa das pessoas idosas. E na conferência em si, figuraram algumas propostas. Temos, então, foi reconstruído o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que tinha sido reduzido na gestão anterior, colocado de lado. Então, ele foi reconfigurado, voltado à paridade, sociedade civil e poder público, e foi reinstalado, começando já a trabalhar também. Temos a Política Nacional de Cuidados, que não é só para a pessoa idosa, é para todo mundo, para todos nós, que todos nós precisamos de cuidado de alguma forma, não é? Ou em alguma fase da vida, mas que a pessoa idosa é uma grande demandante, não é? Assim como as pessoas com deficiência. Mas o número de pessoas idosas é bem superior, e nas pessoas idosas a gente tem pessoas com deficiência, tem uma grande população negra, não é? A gente tem todas as configurações na população idosa. Então, essa Política Nacional de Cuidados é muito importante. Ela está em consulta pública, era até o dia 15 de dezembro e foi prorrogado até o fim do mês. Então, quem ainda não participou, é importante que acesse no site do Ministério da Cidadania e Direitos Humanos e dê sua contribuição, porque todas essas contribuições, quando não implementadas de imediato, são analisadas e ficam, vamos dizer assim, num background, numa reserva, para depois virem a ser incorporadas, né? Temos também agora, foi lançado o programa Envelhecer nos Territórios, que é para permitir que os municípios desenvolvam seus planos de ação para as pessoas idosas. Recentemente, a semana passada, no Rio Grande do Norte, foi lançado um programa de alfabetização das pessoas idosas. Sabe que esse, assim, é uma coisa que eu acho fundamental, porque
quando a gente vê o número de pessoas idosas analfabetas, principalmente no Nordeste, não é? E a Bahia aí com um papel muito promissor para a gente, não nos orgulha, né, o lugar que a Bahia ocupa, sendo um dos estados que tem o maior número de pessoas idosas analfabetas, dos maiores números, não é o primeiro, mas é o segundo ou terceiro no Nordeste. Então, isso causa um impacto muito grande na qualidade de vida das pessoas idosas. E os governantes, não sei se já estão atentando para isso não é uma questão apenas de, vamos dizer assim, assistência social. Isso é uma questão que repercute em tudo, inclusive nos orçamentos gerais do Estado brasileiro, né? Da União e dos estados e dos municípios, porque se a gente tem pessoas que demandam mais assistência à saúde, que demandam mais cuidados, porque não têm condições, por falta de capacidade de assimilar informações, não têm condições de fazer uma promoção eficiente, eficaz em suas vidas, então essas pessoas vão aumentar o custo dessas áreas. E a gente está vendo que a gente está tendo uma redução das camadas mais jovens da população. A gente tem uma coisa nos dados que se chama taxa de dependência, que é o número de pessoas, crianças, adolescentes, que não participam ainda da força produtiva, até 14 ou 16 anos, não acho gera, que é 14, né? Então, que ainda não geram receita, e as pessoas também acima de 60 anos, que também são consideradas como que não mais estariam numa idade ativa. Quando você soma os dois e divide pela população que fica no meio, no por esse meio, miolo você tem aí. essa taxa de dependência. O que é que Quem está acontece? pagando a conta, né? De quem tem Quem está pagando a conta. Claro que quem está acima de 60, 65 já trabalhou e muitas vezes continua trabalhando, Sim. não é? Mas a gente tem que considerar o geral, não é um percentual pequeno. Então, o que é que acontece? Se esse miolo está diminuindo, embora a taxa de natalidade também esteja diminuindo, o outro lado da população idosa está aumentando. Então, a gente precisa, essa população idosa vai demandar mais e teremos menos pessoas para, vamos dizer assim, gerar receita, gerar riqueza para que haja a implementação de políticas públicas. Essas demandas, né, que a pessoa idosa gera, precisa ter esse cuidado, são pessoas mais vulneráveis, crianças, idosos aí nessa conta, e esse meio aí que está menor. Então, é uma conta que não vai fechar. Ou a gente garante, então, agora, políticas de saúde, bem-estar, para que essa população idosa chegue nessa fase melhor, ou então como é que vai? Não vai ter porque aí é que se diz, a pessoa não precisa ser uma pessoa idosa, não quer dizer que seja uma pessoa doente, que seja uma pessoa que não tenha uma participação, muito pelo contrário, o ideal, que é a meta da década do envelhecimento saudável, é que a gente tenha mais qualidade de vida nesses anos a mais que a gente tem. Mas se não estamos tendo políticas de prevenção, se não estamos tendo políticas que permitam que as pessoas envelheçam com saúde, com participação social, com acesso à cultura, né? Para quê? Para que sejam melhores e não demandem tanto de serviço. Então, eu digo assim, tem um lado humano, se a gente olhar apenas humano, mas tem um lado econômico também, certo? Que se tiver uma visão de médio e longo prazo, não a visão imediatista, a gente vê que há uma necessidade, enquanto país, de aproveitar o que podemos chamar de uma janela de oportunidade, que é essa possibilidade agora que a gente tem de pessoas idosas que estão envelhecendo bem, poderem se dedicar também a contribuir nesse processo, e não essa trabalho. Até porque elas querem, não é, Isabel? A prática lá na rede Inventividade tem mostrado isso, que aquela ideia que a gente tinha da pessoa idosa a partir dos 60, 65 anos, que aquela pessoa que, bom, já acreditava que fechou o ciclo, que não tinha mais nada para contribuir. Não, a gente tem uma população idosa bastante ativa que fala, bom, eu me aposentei, tudo bem, cumpri o tempo, né, do serviço, legalmente posso me aposentar, mas quero ainda me manter ativa, eu acho que posso contribuir e gerar renda sim, para mim, para os meus familiares e para a sociedade. Para a sociedade, inclusive contribuindo com causas que são urgentes da sociedade. A gente tem a questão do meio ambiente, a gente tem a questão da infância e juventude, e são áreas que as pessoas idosas podem atuar.
como voluntários, São os voluntários. como não só voluntários, mas podem também atuar, moderadamente, como consultores, não é, em muitas áreas. A gente tem Mentores. as questões, da própria população idosa, da alfabetização, Uhum. não é, que pode ser a gente fez na Rede Evetividade, eu que tenho 67, uma integrante da rede, Valda Budi, que tem mais de 80, Jane, que tem 60, mas está beirando, está entendendo? E a gente fez uma turma de alfabetização lá no Uruguai, está Sim. entendendo? Com mulheres dali da região. Por quê? Porque a gente fez voluntariamente, não é, voluntariamente, mas isso pode ser até um programa em que se tenha uma bolsa auxílio, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de fazer isso Claro. Se voluntariamente, deslocar é e até uma tudo. renda adicional que ajudaria a própria pessoa idosa a acrescentar alguma coisa. Uma professora aposentada que tem vontade, as professoras gostam de ensinar. Pois é, As tem professoras falta. gostam e têm vontade. Agora a gente precisa ter um programa, a gente precisa ter uma estrutura que permita e dê esse apoio para que façam. Aqui em Salvador, propriamente dito, a taxa de analfabetismo das pessoas idosas não é tão elevada. Na região metropolitana, Sim. quando você sai um pouquinho, Candeias, Filho, São Francisco do Conde, você já encontra níveis bastante elevados, tá entendendo? E no interior mais ainda, porque no interior você tem uma população que às vezes está na cidade, mas a população dos distritos, da zona rural e da própria cidade, pessoa que passou a vida toda na roça, veio para cá, Uhum. para a cidade mais cedo, então elas têm essa dificuldade. E aí vem a dificuldade de tudo, não é? Pois é. De tudo. E olha quantos ouvintes, né, aqui na rede SL de Comunicação, tanto lá no grupo SL Somaíma 840, aqui também na 106.1 FM. Temos muitos ouvintes nessa faixa. Às vezes as pessoas estão lá, elas ficam sem saber o que é que eu faço, se sentindo assim, não úteis, querendo contribuir, querendo fazer. Lógico que tem toda uma questão logística, como você falou, tem sim a questão da segurança, mas isso é para todos, não só para a pessoa idosa. E se tem um programa que incentiva, você falou dos professores aposentados, mas tantos outros profissionais de outras áreas que se aposentam e depois querem continuar como tutores, como mentores, de forma voluntária, contribuindo, e isso seria um ganho muito grande, não só para a economia, né, mas também para a saúde mental Sim, das pessoas, sim. se O sentirem úteis. exemplo é a pessoa continuar, inclusive, para a saúde mental, para a saúde cognitiva, Sim. porque está provado, né, que a gente não se mantém ocupado quando está desenvolvendo, inclusive, habilidades novas e correlatas, porque não Uhum. deixa de ser uma novidade, a pessoa que está aposentada há 4, 5 anos voltar a fazer alguma atividade é uma nova inserção, isso estimula o cérebro, né, isso Exatamente. são relações que se fazem, novas amizades, vínculos, tá entendendo, que são desenvolvidos. Então, coisa que eu entendo como muito necessária, Pois é. como muito necessária. Sim, E claro. que bom que tem, então, um caminho já aberto, daqui a pouco, no próximo bloco, vamos falar sobre isso. 2023 teve esse reajuste na política, no cenário nacional, mas nas bases, nas pequenas comunidades, nas associações, nas atividades, e se não tem, vamos inventar. E a inventividade prega, né, gente? Então, a gente fica feliz em saber que estamos finalizando o ano de 2023 com boas perspectivas para a pessoa idosa, para você que está vivendo essa fase da vida. Talvez se você teve uma experiência que não foi tão boa assim, não, de que país elas estão falando, ou de que ano, porque o meu não foi essa beleza toda, não. Então, manda uma mensagem aqui para a gente pelo WhatsApp 996573998, 3114-3344, ou pelo chat aqui do nosso canal do YouTube, querendo saber a sua opinião. Como foi o ano de 2023 para você que está vivendo nessa fase da vida? 8h59, nós voltamos já depois do intervalo com você. Sintonia, na 106.1 FM. E o Papo Sintonia de hoje traz a rede Inventividade, Maria Isabel Vitória de Carvalho, falando aqui com a gente, fazendo um balanço, né, uma revisão do que foi o ano de 2023 para a pessoa idosa. Já vimos no primeiro bloco que tivemos muitos avanços, mas tem coisa boa acontecendo. Nós temos aí um movimento 60 mais, né, Isabel? O que isso significa? O movimento Bahia 60 Mais, ele nasceu de um grupo de conselheiros do Conselho Estadual das Pessoas Idosas, que elas se organizaram, elas e eles se organizaram, e estão fazendo, Patrícia, um trabalho muito
significativo, principalmente no interior do Estado, implantando conselhos municipais, levando palestras sobre os direitos da pessoa idosa, realizaram recentemente os Jogos Olímpicos da Pessoa Idosa, lá em Baixa Grande, ali na região de DC, por ali, e vão realizar agora em Camaçari para o ano, os Jogos Paralímpicos da Pessoa Idosa também. Uhum. Esses Jogos Olímpicos da Pessoa Idosa contaram com um grande número de participantes, tá entendendo? E o movimento está crescendo, é um movimento da sociedade civil, apartidário, mas que está muito significativo e importante para o Estado. Tivemos também Não, só dizer que é importante as pessoas ficarem sabendo disso, porque senão fica sempre restrito aos mesmos grupos, às mesmas pessoas, e é para todos. Às vezes tem aquele idoso que ainda não chegou a essas ações. Sim. Eu procuro falar sempre de todos, porque a filosofia do Rede é uma filosofia de colaboração, de compartilhamento de conhecimentos. Então, eu não tenho esse negócio de que a inventividade é minha, ou é do grupo que a gente está ali. Não, eu entendo que a gente vive num oceano azul em relação ao envelhecimento, às políticas para uma longevidade ativa e saudável, e que a gente precisa compartilhar e colaborar uns com os outros. Então, todo mundo que está trabalhando em prol da pessoa idosa, acho que é para a gente divulgar. Né? Esse é o espírito, não tenho procuração de ninguém, mas estou sabendo, vou falando. Né? E não só da Bahia. A gente tem uma ligação forte com um grupo que é o Trabalho 60 Mais em São Paulo. A gente se inspira muito neles. Né? Eles são também uma espécie de coletivo e vem trabalhando há mais tempo que a gente. Eles já têm uns 6 ou 7 anos. E, claro, São Paulo é São Paulo. São Paulo tem quase o número. A cidade de São Paulo tem número de idosos quase igual à população de Salvador. Nossa, então, e São Paulo está querendo ser essa cidade, a capital, né? Capital. É alguma coisa, amigo dos idosos. Cidade amiga da capital, amiga da pessoa idosa, isso. Nacional. E está trabalhando para isso e tem tudo para ser pela infraestrutura que tem, por tudo que tem, e que seja e que espraie isso para o restante do Brasil. 2 lugares que eu considero assim muito promissores nesse sentido, São Paulo e Brasília. Agora, a UNB lançou um programa para que pessoas idosas voltem a estudar, com seleção especial. Em lugar da pessoa participar do mesmo processo seletivo, vai participar de um processo seletivo especial. Já tem muita gente acima de 60 anos na UNB, mas eles lançaram esse tipo diferenciado, que eu acredito que possa servir de referência para outras universidades públicas. Né? Então, isso é importante que a gente saiba também. Eu digo assim, não é só a gente ficar aqui olhando para o que a gente tem. Mas aqui a gente tem coisas boas também. A gente, além do o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, está com inscrições abertas para entidades da sociedade civil. Né? Entidades da sociedade civil que estejam registradas no Conselho, aí tem um edital, até o dia 29. E é importante, porque ali é o local, é um fórum de discussão, porque se a entidade está ali, ela traz as propostas da comunidade, e tem que ter essa participação popular, são esses órgãos, né, esses centros, onde vai sair dali políticas públicas, levantar aquilo que realmente na base está precisando. Então, é importantíssimo. Hoje é o padre José Carlos Silva, né, que preside esse conselho, mas você aí que faz parte de uma instituição ligada à pessoa idosa, se candidate para quem sabe tem uma cadeira lá no conselho. Olhar o edital e tal. Das entidades que eu participo, a ANG, Associação Nacional de Gerontologia, que Graça Sena é a presidente, a ANG tem cadeira lá no conselho, não é Graça que é representante, é uma integrante da diretoria, Vera, que é a representante da ANG, lá no Conselho Estadual da Pessoa Idosa, que é um órgão importantíssimo, não é? E esses conselhos, tanto o estadual quanto o Conselho Municipal aqui de Salvador, tem o Fundo de Direitos da Pessoa Idosa, e que, inclusive, depois eu venho aqui com mais calma falar sobre isso, há uma parte da declaração de imposto de renda, dos recursos, do imposto a recolher ou do imposto a restituir, que pode ser destinado a esses fundos de direitos, né? E o Fundo de Direito da Pessoa Idosa é um desses. Então, a gente tem o Fundo de Direitos da Criança e da Adolescência, mas temos o Fundo de Direitos da Pessoa Idosa, que a pessoa também pode destinar uma parte do seu imposto
a restituir, ou do imposto a... E aí isso não é a pessoa que paga, isso é o próprio... Sim, vai ser da parte vai que ser seria da para o parte que governo, né? seria... da parte que seria... Isso é importante, né? Isso é importantíssimo, e a gente tem que falar com detalhes e tal, para que as pessoas vejam que não é nada difícil. A pessoa física, a pessoa jurídica também, as empresas também. Imagine você, na hora de fazer seu imposto de renda, declarar ou canalizar aquilo que iria para o governo, dizer, não, isso vai para o fundo do idoso, sua parte cidadã aí se comprometendo com isso. E o fundo poderia arrecadar mais, e com mais recursos, mais possibilidade de trazer benefícios. De trazer benefícios. Uma coisa também muito positiva esse ano foi a estruturação, a reestruturação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui de Salvador. Legal. Aqui de Salvador, que atualizou sua legislação, começou a fazer capacitações para os conselheiros e para as entidades, tanto as ILPIs, que são instituições de longa permanência da pessoa idosa, as filantrópicas, como também para os próprios conselheiros técnicos que trabalham nessas áreas. Não é? A gente teve, pelo Fundo de Direitos da Pessoa Idosa de Salvador, um seminário que foi realizado em parceria com a Fundação Baiana para o Desenvolvimento da Ciência, foi lá no Cabula, inclusive participei, que sobre justamente essas questões, fazendo um levantamento, para elaborar um planejamento e levar a secretaria para integrar o planejamento para o próximo ano. Não é? Então, são coisas estruturantes que estão sendo feitas, que eu digo assim, mudou, pode talvez ter mudado já, pouca coisa, mas as bases estão sendo montadas, tanto a nível federal, como no estado e nos municípios. Ou pode ser até que você não tenha percebido ainda, não chegou até você, que você ainda veja dificuldade na mobilidade, na saúde, em várias coisas, mas o fato é que já está havendo movimento. Olha só o relato que a Maria Isabel fez, né, esse ano de 2023, quanta coisa está acontecendo. Não está acontecendo nada, ninguém está nem para o idoso, ninguém faz nada para o idoso está relegado. Não necessariamente. Agora vamos lutar para que mais coisas aconteçam. E a inventividade também, não é? Que a gente vem aí há 3 anos, justamente, vamos dizer assim, buscando mobilizar a própria pessoa idosa. Né? A própria pessoa idosa, além de discutir as políticas públicas, de discutir os direitos, de participar nessas instâncias, mas realizando atividades que levem a pessoa idosa a perceber que o protagonismo está com ela. Isso. Que nós é que temos que fazer com que essas coisas se concretizem. Porque na hora que a gente, tanto na nossa vida particular, na nossa vida privada, a gente adota as medidas, não é, de preservação de nossa saúde, mudando o nosso estilo de vida, de maior participação no que a gente gosta, cada um vai escolher alguma coisa. Está aí uma vila de Natal linda lá no Pelourinho, para quem gosta de Natal, desde a Praça Municipal até o Terreiro de Jesus, passando por Pelourinho. Eu estive lá essa semana no Instituto Reparação, que é ali na Praça da Sé, na confraternização, e vi. Então, quem gosta dessas festividades de Natal, que gosta de tirar retrato com o Papai Noel, que gosta de... Inclusive, tá assim, parece uma festa de largo das antigas. Né? Muito bonita, e com segurança, né? A relativa segurança, que a sensação de segurança. Não é? Então, o que a inventividade incentiva, justamente é isso, que a gente busque reinventar a nossa vida a nosso favor, não é? Que a gente muitas vezes se dedica a várias coisas, mas não nos colocamos em primeiro lugar, não é? E o que precisa é isso, que a gente veja, aí vai, alimentação, atividade física, amizades, participação, nosso Natal que vem aí, como é que a gente se insere nesse Natal, de uma forma afetuosa, de uma forma empática, não é? De uma forma que a gente seja tranquilo para a gente e para os demais, procurando um bem-estar, uma qualidade de vida, também uma evolução no sentido de que tenho que continuar aprendendo, me atualizando, procurando estar a cada dia em condições de participar, não me excluindo, nem adotando medidas que façam com que a médio prazo eu esteja fora. Então, as novidades estão aí, a gente tem que procurar, quando nada, entender o básico e seguir
nessa coisa de buscar a nossa melhor forma de estar em 2024. Então, gente, em suma é isso. O programa Em Sintonia também se enquadra, né, nesse ano de 2023, com maior abertura para pautas e temas da pessoa idosa, trazer essas novidades e inspirar vocês a estarem atentos. E qual é a tônica também do programa, qual é a nossa base? Esse é um programa educativo, educar você, orientar para bons hábitos, boas práticas, reflexivo também, quando você pensar, hoje, esse tema, pessoa idosa em 2023, o que isso tem a ver comigo? Como que eu fui no ano de 2023? Como eu cuidei da minha saúde? Como eu interagi, né? Como eu participei desses grupos, dessas ações, desses movimentos? Como que eu exercitei a minha cidadania, a intergeracionalidade? O que eu fiz para o meu bem-estar como pessoa idosa ou contribuir para outros idosos? Se nesse balanço não foi ainda como você queria, espere a próxima entrevista, próxima semana, porque vamos falar em 2024, o que é que ele reserva, porque você pode ser, sim, uma pessoa idosa, ativa, produtiva, a Rede Vitividade é a prova disso. Então, Isabel, a gente agradece suas considerações finais. Bom, minhas considerações finais são para desejar a todos um Natal de paz, de fraternidade, de solidariedade, um Natal realmente feliz, e que na semana a gente está aqui com Jane, né, com a Ana Cláudia também, vamos vir às 3 para justamente poder fazer essas considerações a respeito de 2024, a respeito da vida, trazendo essas notícias para vocês. Então, que façamos um período. A gente vai ter sábado, domingo e segunda, um Natal grande, não é? Então, que a gente faça desse momento realmente um momento de felicidade, de alegria em nossas famílias, dentro das nossas possibilidades. Um Feliz Natal para todos e todas, e para vocês também, Patrícia, Marquinhos, todos os ouvintes da Rádio Excelsior, a equipe Excelsior, e muito obrigada. Obrigada a vocês, a Rede Vitividade, sem dúvida, esse quadro aqui nosso, né, Vivendo e Aprendendo, foi um presente ao longo desse ano de 2023. Natal é isso, presença é presente, e vocês estiveram presentes aqui de forma assim, maravilhosa, enriquecendo muito as nossas pautas, o nosso conteúdo, e levando informação e cidadania para a nossa comunidade. Então, o Papo Sintonia, nesse momento, fica por aqui, mas tem muito mais. Daqui a pouco tem outra conversa com você, onde vamos falar sobre cartas, sobre escrever a carta do Papai Noel, a carta que hoje em dia as pessoas deixaram de escrever. Pode ser terapêutica? Vamos ver que sim. Daqui a pouquinho, antes, vamos falar de saúde, trazendo mais uma reportagem da agência Rádio Web para você. Vacinação, 8 imunizantes do calendário infantil registraram alta. É o que você confere agora. 8 vacinas recomendadas